Boa noite a todos, a todas. Começando o mês de setembro, com a chuvinha básica que eu estou ouvindo aqui atrás de mim, lá fora. Bom, vamos esperar mais um pouquinho aqui para chegar o restante, para chegar mais gente, para a gente poder começar a aula de hoje. É, ainda estamos no finalzinho do inverno, ainda tem um finalzinho de chuva por aí chegando. Bom, esse é o mês da nossa prova, né? Dia 24, aí a prova, nossa primeira avaliação. Na quinta-feira eu vou passar o segundo exercício para vocês, certo? Novamente naquele mesmo sistema, para vocês me entregarem na outra semana, né? Então, dou sempre um intervalo aí de uma semana para vocês fazerem os exercícios, agora já com mais assuntos, né? Porque a gente deve terminar hoje essa parte aí das constituições, e aí na próxima aula a gente já começa o assunto novo, que é supremacia da Constituição. Agora ligo o áudio aqui, agora eu posso ver todos. Alice, Vitória, Elisa, todo mundo que tinha já desejado boa noite, né? Que eu esqueci de dar boa noite aqui para vocês. Bom, já temos então 12 participantes, podemos começar. Eu sempre dou aquela revisada básica, né? Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui. A gente estava na Constituição, né? A gente parou na aula passada, antes do feriado, na quinta-feira, na Constituição 37, então estamos aí na Constituição do Estado Novo do Vargas, essa aqui, né? Tem o Francisco Campos na capa das constituições que eu estou sempre mostrando para vocês. Essa Constituição foi aí a expressão do regime, né, do Estado Novo que foi instituído pelo Vargas. Como a gente viu, né, de fato, só o executivo aqui existia, né? O Poder Judiciário estava sempre subordinado aí ao Getúlio Vargas, tinha Supremo, mas, na verdade, quem funcionava mais era o Tribunal de Segurança Nacional, TSN. Bem-vinda, Analice. Estamos com alguns alunos novos hoje, né? O pessoal do primeiro período não formou uma turma de primeiro período, né? E aí os alunos que foram aprovados no vestibular do meio do ano entraram aqui na turma de Constitucional e em outras turmas. Então, vocês aqui do segundo período, que já estão na turma regular, vão ver alguns colegas novos chegando por aqui hoje. Ana Alice, acho que o Rafael, que entrou agora também. A prova segue o mesmo estilo das questões, não porque ali você tem questões abertas, questões fechadas e questões de concurso, né? E aí quem faz as questões da prova sou eu mesmo, né? Mas o esqueleto, aquela estrutura com alternativas A, B, C, D, E, é daquele estilo, mas não no nível das provas de concurso, é mais, né, um nível mais leve, mais light, né? Mas, claro, tem que estudar também para poder passar. Então, aí, bem-vindos os novos alunos, né, que vão aparecendo hoje por aqui. Então, como eu estava falando, a gente está aí na Constituição 37, e aí estávamos falando disso, né, que tínhamos um tribunal de exceção na época, o Tribunal de Segurança Nacional, né, que tratava dos crimes contra a segurança nacional. Essa Constituição previu pena de morte, inclusive, né, a gente viu isso, eu mostrei a vocês na aula passada. Os direitos eram limitados apenas àqueles que estavam ao lado do Vargas, nem eram partidários propriamente, né, porque não havia nem partidos políticos, como eu falei. E aí essa Constituição estava subordinada a um plebiscito, que, claro, nunca aconteceu. E aí, em 45, no final da Segunda Guerra Mundial, o Getúlio Vargas acaba tendo que sair do poder. Foi dado um golpe, na verdade, né? Os militares deram um golpe, tiraram Vargas, né? E fizeram aí a transição para ter novas eleições, e com isso a Constituição 37 acabou tendo
a sua eficácia suspensa, como a gente está sempre vendo aí, né? As constituições não vão sendo revogadas, elas vão tendo decretos ou leis que vão tirando a sua eficácia. E foi isso que aconteceu. Em 45, a Lei Constitucional número 9 acabou tirando a eficácia, né? Suspendendo a eficácia da Constituição 37. Se íamos voltar para uma democracia, tínhamos que né, deixar essa Constituição de lado, já que ela era totalmente incompatível com o sistema democrático. E aí começam, né, as transições, a partir daí, de ditaduras para democracias, e uma marca registrada, né, do Brasil, que vocês já estão percebendo, é de que a gente muda os regimes e a gente não faz uma apuração do que aconteceu nos regimes anteriores. Então, a gente viu isso algumas aulas atrás sobre a escravidão. Foi abolida a escravidão, mas o dia seguinte, né, não teve assistência para os escravizados, não houve nenhum plano de inclusão deles na sociedade. E aqui acabou a ditadura do Vargas e nada aconteceu com ele, né? Ninguém foi preso por conta das atrocidades que foram cometidas. Nunca se apurou o que realmente aconteceu, quantas mortes ocorreram, né? Inclusive, nesse governo do Vargas, houve, então, do mesmo jeito que aconteceu nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, campos de concentração existiram, não só aqueles que nós conhecemos do Holocausto, que foi praticado pelos nazistas contra os judeus, mas outros países também praticaram essa mesma conduta, né? Criaram campos de concentração. Havia campos de concentração nos Estados Unidos e houve no Brasil, né? Um documentário mostra bem isso, né? Essas políticas fascistas da época aqui do Estado Novo, que é o Menino 23, né? Esse documentário, que eu acho que até incluí lá para quem assistiu a aula pelo YouTube, né? Está lá na seleção do final da segunda parte da aula passada, ou da terceira parte. Nesse documentário, né, vai se relatar um caso que aconteceu no interior de São Paulo, numa fazenda, né? Alguns anos atrás foram fazer a reforma da casa grande, né, da fazenda, e aí quando começaram a quebrar as paredes, começaram a ver que tinham uns tijolos diferentes. E aí quando tiraram os tijolos, esses tijolos tinham uma suástica nazista. E aí começa-se a descobrir a história daquela fazenda, e aquela fazenda era um campo de trabalhos forçados para crianças, né, negras. E aí, do mesmo jeito que os nazistas tratavam lá os judeus que não chamavam pelo nome e colocavam números, aqui também as crianças negras receberam números. E o documentário Menino 23 é justamente porque é a busca, né, a história da busca por um desses meninos que já estava em idade avançada quando foi entrevistado, que era justamente o Menino 23. É um documentário que mostra bem essa realidade que aconteceu aqui. Agora também saiu uma reportagem da BBC sobre um campo de concentração que houve, né, no interior do Pará, acho que era Tomé Açu, o nome da cidade. E esse campo de concentração foi feito para os japoneses, né? Eram fazendas que os japoneses já trabalhavam na época, os imigrantes japoneses, mas depois que o Brasil entrou na Segunda Guerra, começou a tratar os países do eixo, né, as pessoas que eram procedentes dos países do eixo, né, alemães, italianos e japoneses, com profundo desrespeito. E, inclusive, criaram esse campo de concentração lá no interior do Pará, né, para vigiar ali de maneira ostensiva, né, e também praticar violências contra os japoneses que lá estavam, né? Então, tem uma série de histórias aí que aparecem, né? Tem outro documentário, né, que está numa mostra aí de cinema que está ainda, né, disponível online, que é a mostra Ecofalante de Cinema. Tem um documentário muito interessante lá, que é o Soldados da Borracha, que mostra, né, a história de que o governo Vargas vai mandar milhares de nordestinos, né, de conterrâneos nossos, de todos os estados aqui do Nordeste, para o Amazonas, para o Acre, para poder extrair a borracha, né, o látex dos seringais, para poder fornecer borracha para os Estados Unidos, né, para aqueles. Ô, professor, Oi. só um instantinho, tem um detalhe bem terrível dessa história, porque houve um alistamento dizendo que iam servir o exército para a guerra, né, que estava acontecendo, a Segunda Grande Guerra, né, e aí o pessoal que se alistou do Sul foi para a Itália, para a Europa lutar, né, os do Nordeste, sem saber, pensando que iam lutar fora, foram todos para borracha. E outra coisa, era quase, eu estava lendo e vendo documentário sobre isso, era quase uma semi-escravidão, sob o pretexto
que estavam lutando, né? Inclusive, muitas famílias achavam que eles estavam realmente lutando na guerra. Isso. E só nesse documentário, né, só nesse caso, né, dos chamados soldados da borracha, há uma estimativa que houve cerca de 30 mil mortes, né, causadas por essa política genocida desse governo, mas nada foi apurado. E o que aconteceu com eles? Né? Hoje eles moram quase todos lá ainda, né, nunca voltaram do norte, e há alguns anos atrás houve uma emenda constitucional que concedeu uma indenização de R$ 25 mil para eles. Inclusive, no final do documentário, né, um dos sobreviventes vai lá e diz, né, claramente, esse dinheiro aqui que está sendo pago para a gente não paga nem o café que vocês tomam aqui na Câmara dos Deputados e no Senado. Então, foi esse o reconhecimento dado a essas pessoas que foram aí também, de certa maneira, combatentes, né, porque os próprios americanos reconheceram que se não houvesse esse esforço do Brasil para produzir borracha, né, os aliados tinham perdido a guerra, porque como é que eles iam, né, para a guerra, já que bombas, mísseis, os veículos, né, todos são movidos ali, tem algum componente de borracha, como é que eles iam fazer isso se os japoneses, por exemplo, tinham tomado ali todo o setor produtivo de borracha lá da Ásia, né, que era o grande produtor da época. Então, se a produção de borracha não tivesse sido reativada aqui a todo vapor, a guerra poderia ter tido um final até diferente. Então, a importância dos soldados da borracha foi gigantesca e, né, eles não foram reconhecidos, morreram à míngua, muitos deles, né, a grande maioria, e hoje os sobreviventes estão lá vivendo, né, em condições bem complicadas no norte do Brasil, né, nas áreas ali de floresta. Então, essas questões não foram apuradas, né, como aqui no Brasil é a tônica, né? Acontecem esses regimes e o que a gente tenta fazer aqui é colocar toda a desgraça, né, para debaixo do tapete e dizer, vamos seguir em frente. Só que você não consegue seguir em frente se você não supera esses problemas. E aí, volta e meia, o que é que acontece no Brasil? As ditaduras voltam, pensamentos autoritários e outras coisas, como a gente está vendo hoje, né, em 2020, tudo voltando de novo. Bom, agora vamos para 46, né, para essa nova etapa da história do Brasil. Vamos falar agora da Constituição de 1946, né, que é essa aqui, que vai ter na foto principal aqui, né, o Eurico Gaspar Dutra, né, que foi o primeiro presidente dessa época, e essa é a chamada, vamos dizer assim, a primeira redemocratização, né, depois da ditadura do Vargas, vem então uma era de redemocratização, o Brasil volta a ser uma democracia, pelo menos formalmente, vamos ter eleições e tal, as escolhas dos presidentes, e também é um período, né, desse novo período republicano aí, que vamos ter uma infinidade de presidentes, né? Já começa aqui, ó, nessa nossa história, o José Linhares, né, que ele está colocado o nomezinho aí em evidência, o José Linhares foi o responsável pela transição do Estado Novo para a volta à democracia. E quem é que poderia suceder o Getúlio Vargas se ele não tinha vice, né? E o Congresso estava fechado? Era o presidente do Supremo. Então, José Linhares era o presidente do Supremo Tribunal Federal à época, e foi ele o responsável por convocar as eleições. E aí, nas eleições, quem venceu foi o general Eurico Gaspar Dutra. Apesar de ser militar, mas ele foi eleito aí democraticamente, né? E aí houve a escolha do Eurico Gaspar Dutra para ser presidente entre 46 e 50. Em 50, volta o Getúlio Vargas, que finalmente vai ser eleito pelo povo, né? E aí o Getúlio Vargas, né, como acontece também com muitos políticos brasileiros, passa por uma reciclagem, né, uma mudança radical de roupagem e deixa de ser o fascista lá né, o simpático ao fascismo da década anterior para ser agora um democrata e nacionalista. Nacionalista ele sempre foi, mas agora ele vai ser um democrata e ele vai ser eleito, né, em 50, presidente. Mas não termina o mandato, porque ele se suicidou, como a história já é conhecida, em agosto de 54. Quem sucede ele aí volta a ter, né, toda essa celeuma. Café Filho era o vice-presidente, né? Então o Café Filho vai suceder o Getúlio, mas o Café Filho vai ter um infarto e vai ter que ser afastado. E aí quem assume, ou quem deveria assumir, o Carlos Luiz, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Mas aí há um problema, né? Esses três presidentes aí vão exercer o mandato num período de uma semana. Vai haver uma transição de 3 presidentes no Brasil em uma semana. Café Filho vai ter um infarto, Carlos Luiz vai assumir, mas vai tentar dar um golpe, e aí o general Lott, né, que está fora dessa história, mas era o ministro da guerra, vai tentar dar o contragolpe, né, vai expulsar o Carlos Luiz
Acontece até um episódio lá de um bombardeio no forte, no Rio de Janeiro, a um navio militar brasileiro da Marinha, né? Na costa do Rio de Janeiro, em que estava o Carlos Luiz, e aí acaba assumindo o Nereu Ramos, que era o vice-presidente do Senado. Não podia ser o presidente do Senado, porque nessa época o presidente do Senado era o vice-presidente da República. Olha o novelo de lá. E aí o Nereu Ramos assumiu e terminou o mandato aí até a volta do Café Filho, né? Que também foi impedido, aí o Nereu Ramos volta a ser presidente de novo até as novas eleições. E aí quem assume? Juscelino Kubitschek, né, com seu slogan lá dos 50 anos em 5, consegue terminar o mandato, mas não antes, né, da tentativa de golpe que houve antes dele assumir. E aí em 60 vence o Jânio Quadros, né, que era da UDN, né, que era do campo da oposição, com seu lema, né, do varre-varre, vassourinha, né, de varrer a corrupção, acabar com o mar de lama. Em 8 meses ele foi varrido do poder, e aí o João Goulart assume, mas não completa o mandato, porque em 1º de abril de 64 vai ser dado o golpe militar e acaba essa época aqui dessa nova democracia, né? Essa também foi a época em que surgiram os chamados, né, já existiam antes, mas aí vão ficar mais famosos, os jingles de campanha, né? Então, eu separei uns aqui para a gente ouvir, para vocês verem a diferença, né, do que aconteceu dos jingles, né, que eram lá da época de 45 para frente. Então, eu vou colocar aqui primeiro jingle da campanha do Eurico Gaspar Dutra. Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo diz. Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo diz. Porque lá na minha casa só se papa de marmita. Porque lá na minha casa não se papa de marmita. Vamos entrar pro cordão dos marmiteiros. Vamos entrar pro cordão dos marmiteiros. E quem não tiver panteiro na marmita vai tocar. E quem o cordão vai pra cá, nós vamos cantar, nós vamos cantar. Nós vamos cantar, nós vamos cantar. Esse primeiro jingle aí tem uma palavrinha que sempre é usada, marmiteiro, marmiteiro. Isso aí foi com base numa notícia falsa, né? O candidato da oposição, que era o Brigadeiro Gomes, ele deu um discurso, né? Fez um comício e os partidários do Eurico Dutra distorceram o conteúdo do comício e passaram a imagem de que o Brigadeiro estava falando que os eleitores do Eurico eram pobres, eram só consumidores de marmita. Por isso que o jingle do Eurico virou o jingle dos marmiteiros, para dizer que ele era uma pessoa popular. O Eurico Gaspar Dutra foi indicado pelo Getúlio Vargas, né? Então ele acabou sendo aí meio que um sucessor do legado do Vargas no poder, né? Nessa continuação. Em 50, tem o jingle clássico do Getúlio Vargas, que é esse aqui. Bota o retrato do velho pra mim, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho pra mim, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Oh! Bota o retrato do velho pra mim, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho pra mim, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Então esse era o jingle, né? Bota o retrato do velho, bota o retrato de volta, né? Que era aí o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar, era a recordação do trabalhismo, né? Que é o movimento aí principal do Getúlio Vargas ao longo da sua história. O jingle mais comum, né? Sem tanta invenção, sem tanta piada, sem tanto, né? Sem tanta palavrinha chave, foi o do Juscelino.
Aparece como estrela radiosa neste céu azul de anil. Seu nome é uma bandeira curiosa, parece Brasil. Juscelino do Nigeria, vem de Minas para paseias do sertão. Juscelino, Juscelino, que além de patriota é nosso irmão. Brasil, vamos para as urnas, quando democrata, gente varonil. Juscelino, 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 para presidente do Brasil. Então, junta aqui nesse jingle do Juscelino, né, uns pedaços do hino nacional, a história do trabalhar, 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 que era a sucessão do trabalhismo, né, que era o movimento aí da época, que mais angariava votos e tal. Esse era o modelo do Juscelino. E agora o jingle do Jânio Quadros. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. Homem, já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros, a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é... Então aí o varre, varre, varre a bandalheira, era a história do Jânio, né? Só que nessa campanha teve uma coisa muito engraçada, né? Que foi um jingle do presidente e do vice. Pra que discutir com o povo quer o povo sai, Fernal, Dobradinha, espalhe a senha da vitória para um Brasil melhor. O povo quer, o povo é fã, sai, Fernal, Dobradinha, A dobradinha Janjan. Só que isso aqui era uma coisa extremamente bizarra, né, da política brasileira da época. Vou falar disso agora. Bom, passados os jingles, né, vocês viram aí, todos seguiam o mesmo modelo de música, né, que era a marchinha de carnaval. Hoje em dia, os jingles são ou de forró ou sertanejo, né? Então, o modelo de música mudou, a forma de música mudou, mas a história é a mesma, né? Sempre colocar umas palavrinhas mágicas ali para lembrar quem é a pessoa e associar os movimentos, né, sociais aí. Ô, professor, só uma dúvida. Nessa época se votava separadamente, né? No presidente e no vice, né? Exatamente. Não corria o risco de ter um presidente de um partido e o vice do outro, era? Foi isso que aconteceu no final, né? Por isso que foi bizarro essa dobradinha Janjan, né, desse jingle, porque o Jânio Quadros era de um partido e o João Goulart do outro. Era como se você quisesse colocar aí no mesmo balaio hoje, né? Vamos dizer, o PT e o DEM. É colocar Lula presidente e o Rodrigo Maia vice. Aí faz lá a propaganda dos dois, né? Lula, Rodrigo Maia, ou vice-versa. Rodrigo Maia presidente, Lula vice. Ia ser uma coisa bizarra. Era isso que estavam propondo e foi o que aconteceu, né? O Jânio Quadros venceu e o João Goulart também venceu, que era a característica dessa Constituição, né? Ela podia... Foi a única época no Brasil que você votava para presidente e vice separadamente. Aí lá na cédula, né, que era voto em cédula, você tinha que colocar lá o seu nome, né? Pronto. O Marcelo colocou ainda pior aqui, Bolsonaro e Lula. Era como se fosse, né? Colocar uma sigla aí, né? Não tem nem como colocar o nome, né? Inventar, porque era Janjan, apareciam, né? O Jango e o Jânio, mas aqui nem tem como identificar as duas figuras, né? O Bolsonaro e o Lula. Mas, enfim. Então, era isso, né? Era como colocar realmente dois extremos aí, os dois extremos da política da época, né? Então, a gente vai ver isso agora, né? Nessa sequência. Então, a Constituição de 46, ela tem uma característica aqui interessante, porque vocês viram que eu falei sempre nas outras constituições da inspiração que vinha de fora e tal.
Agora não, nessa Constituição ela vai ter como inspiração a antiga, que o Brasil já teve, a de 34. Então, o que os constituintes viram naquela época, em 46, é que as ideias que foram colocadas em 34 não tiveram tempo de ser implantadas. Então, o que eles fizeram foi resgatar os principais ideais que foram estabelecidos lá em 1934, claro, fazendo as devidas adaptações para uma nova democracia que viria agora e também novas adaptações necessárias para o novo período, né, que vinha agora do pós-Segunda Guerra Mundial e agora já com a nova configuração geopolítica mundial, já que tínhamos aí a Guerra Fria, né? Acabou a Segunda Guerra, mas começa a Guerra Fria, aquela divisão, né, em que o mundo se divide ali em duas partes, os países capitalistas e os países socialistas. Então, nesse contexto é que vai aparecer a Constituição de 46, com essas necessárias mudanças, mas com a inspiração da Constituição de 34. Bom, como é que se dividiu essa Constituição, como é que ela foi colocada, né? Primeiramente, os poderes voltam a ser aí 3 poderes independentes e harmônicos entre si, como deve ser uma democracia. Então, executivo, legislativo e judiciário. No executivo, como eu estava mostrando agora, né, até nesses jingles e tudo mais, tínhamos a figura do presidente com o vice, em que a eleição era feita de maneira separada. Você votava para presidente e você votava também para vice. Lembrando da eleição de 2018, para quem votou em 2018, a gente foi lá na urna eletrônica e digitou o número do candidato a presidente e automaticamente votou no vice. Nessa época, aí, em 46, não era assim, era como se você tivesse que votar 2 vezes. Tinha que digitar lá o número para o presidente e, de novo, né, vinha a segunda opção lá, para você digitar de novo lá os números para o vice-presidente. Tinha que votar 2 vezes. Né? Então, por isso que havia o risco de você eleger o presidente de um partido e o vice de outro, e foi o que aconteceu na última eleição que aconteceu dessa Constituição, com o Jânio Quadros, presidente pela UDN, e o João Goulart, vice, que era lá pela coligação do PTB-PSD, que eram os herdeiros do trabalhismo lá do Getúlio Vargas. Né? O Poder Legislativo tinha a composição, voltava, né, até a composição Câmara e Senado, com a Câmara dos Deputados e o Senado tendo agora o mesmo nível, diferente de 34, então o Senado volta a ser aqui o órgão representante dos estados, com senadores eleitos e tudo mais, e a Câmara com os deputados lá representando o povo. E o Poder Judiciário, né, o Tribunal de Segurança Nacional vai ser extinto, e o Supremo Tribunal Federal volta a ser o órgão maior, né, o órgão superior desse contexto. Né? Agora, uma coisa aqui, né, que acontece nessa época é que a democracia ela existe, mas ela não está 100% garantida, porque em 45 houve eleições livres e democráticas, inclusive com a participação do PCdoB, né, que era o Partido Comunista Brasileiro, que era a sigla antiga do Partido Comunista, né, do Partidão, e o Partido Comunista pôde concorrer, inclusive elegeu deputados, senadores e tal, mas logo depois o Eurico Gaspar Dutra, no contexto aí já da Guerra Fria, o Brasil tinha que se posicionar ao lado dos Estados Unidos e, portanto, vai caçar o registro do Partido Comunista. Então, essa democracia de 46 a 64 é uma democracia, né, ali cambaleante, né, uma democracia capenga, porque ela não contempla todas as correntes políticas, porque quem era comunista já era perseguido nessa época aí, até porque o aparato, né, de perseguição do Estado Novo, do DOPS e tal, continuou funcionando, né? Não foi extinto, não. Né? Então, os comunistas começaram a ser perseguidos logo depois ali das eleições de 45 e ficaram na clandestinidade. Então, não tinha comunismo. Né? Na verdade, havia sempre pessoas simpatizantes, mas não havia um partido comunista, né, devidamente regularizado para concorrer às eleições. Falando em eleições, finalmente, né, as mulheres podem votar agora de maneira mais livre, já que em 34 esse direito só estava no papel. Aqui, em 46, o direito de voto feminino vai ser efetivamente exercido, inclusive com o direito das mulheres poderem também ser votadas, né, e ser escolhidas lá para cargos públicos. Então, o direito de votar e de ser votado a nível nacional para as mulheres vai ser garantido de maneira efetiva nessas eleições aí, de 46 até a eleição de 60. Né? Bom, aí temos nessa Constituição 2 momentos aí interessantes, né? Que foram 2 emendas constitucionais.
a emenda número 4, de 61, e a emenda número 6, de 63. Para a gente entender essas emendas, é preciso entender o contexto daquela época. Como eu falei, o Jânio Quadros foi eleito em 60 e o Jango, né, foi eleito o vice. E o Jânio Quadros renunciou ao mandato em agosto de 60, e aí o João Goulart, agosto de 61, perdão, e aí o João Goulart acaba tendo que assumir. Só que aí o João Goulart estava numa viagem pela Ásia, tinha passado pela China, por Singapura e tal, e o Jango, né, o João Goulart, ele tinha sido ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, né? Então, vamos voltar um pouco mais no tempo. O Getúlio Vargas tinha se suicidado, né, em 54. Havia um movimento contrário muito forte ao Getúlio Vargas, né, nas elites brasileiras na época. Havia um movimento do Getúlio, por outro lado, bem contrário aos Estados Unidos, né, nesse movimento nacionalista, de nacionalização do petróleo e tudo mais. Então, havia uma forte pressão para que o Getúlio renunciasse, e ele acaba se matando, né? Haveria uma tentativa de golpe lá em 54, que, por conta do suicídio do Vargas, vai ser adiada, né, por 10 anos até chegar em 64. O João Goulart, então, era o ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, e ele era visto até como mais radical do que o Getúlio, porque ele tentou dar um aumento, né, de 100%, ele quis dobrar o salário mínimo, e acabou sendo demitido, né, do Ministério do Trabalho do Vargas por isso, né, porque o Getúlio não concordou com esse aumento para dobrar o salário mínimo ali dos trabalhadores na época. Então, o João Goulart era o sucessor natural, né, ali do movimento trabalhista, e ele acaba sendo eleito vice-presidente, né? Ele tinha sido vice do Juscelino e foi eleito vice também no caso lá do Jânio Quadros. Bom, e aí o Jânio Quadros, quando renunciou, naturalmente o poder deveria passar para o Jango, né? Só que aí as forças que tentaram dar o golpe no Getúlio lá em 54 voltam a atuar e querem impedir o Jango, o João Goulart, de assumir. E aí o avião que trazia o João Goulart de volta para o Brasil foi impedido de pousar aqui no nosso espaço aéreo e ele teve que pousar no Uruguai. De lá, então, ele entra, né, por via terrestre, né, de carro para o Rio Grande do Sul, né? E lá no Rio Grande do Sul, quem era o governador era o Leonel Brizola, que era seu genro, né? E outro dos sucessores aí do trabalhismo do Getúlio Vargas. E aí começa, né, a marcha pela legalidade, em que o Brizola vai levar o Jango, né, de volta lá para o Rio de Janeiro, para de lá tentar voltar a Brasília para poder governar o país. E aí, nesse meio tempo, nessa crise forte, né, que aconteceu, foi feito um grande acordo, ainda não tinha sido um grande acordo com o Supremo, contudo, só foi em 2016, mas em 61 foi feito um grande acordo para que o Jango assumisse o poder. E para que isso acontecesse, foi necessário que o João Goulart cedesse parte do seu poder. E aí, então, foi feita a emenda número 4 à Constituição, em que foi instituído pela primeira e última vez no Brasil o parlamentarismo. Então, João Goulart teve que governar junto com o primeiro-ministro, né, que era escolhido lá pelo Congresso Nacional. E nesse período, né, pensou-se, com o parlamentarismo a crise vai ser contornada, o João Goulart não vai ter forças e, né, agora vamos poder tocar o nosso projeto aqui, né, de destruição do país. Mas não foi bem assim, né? A crise continuou e se agravou. Para vocês terem uma ideia, o Brasil teve 17 meses de parlamentarismo e nesse período nós tivemos 3 primeiros ministros. Tancredo Neves, né, que foi candidato lá a presidente em 85, mas acabou morrendo antes de assumir, mas ele foi primeiro-ministro, né? Depois ele acabou saindo do poder e entrou o Brochado da Rocha e, finalmente, o Hermes Lima. Foram, então, 3 primeiros ministros que assumiram aí o poder nessa época. Mas isso não fez com que o Jango, né, o João Goulart, perdesse poder. Muito pelo contrário, ele foi ganhando mais força até que ele consegue pressionar o Congresso a fazer uma nova emenda, né, em 63, que revogou o parlamentarismo. A ideia era dessa emenda ser feita sob medida para o João Goulart, tanto é que essa emenda previa que em 65 seria feito um plebiscito para que o povo escolhesse continuar sendo parlamentarista ou voltar ao presidencialismo. Só que esse plebiscito foi trazido para 63, e aí, em 63, a maioria da população brasileira escolheu voltar ao presidencialismo. Então, em 63,
foi feita a emenda número 6, que revogou o parlamentarismo. Ok, Matheus? E aí o João Goulart volta, então, a ser agora o presidente, né, com poderes totais, e ele vai tentar implantar o seu programa, né, de governo, né, o seu grande projeto, que eram as chamadas reformas de base. Só que aí essas reformas de base começam a mexer com os interesses, né? Se a coisa já estava com a crise já instalada, a coisa agora piora, porque o João Goulart começa a falar em coisas que são consideradas abomináveis para as elites brasileiras, como, por exemplo, reforma agrária, né? Nacionalização de lucros e dividendos de multinacionais, entre outras coisas. E aí, então, começa aquela história de novo, né? Do tal fantasma do comunismo que assombra o Brasil há um século, né? Esse fantasma ninguém sabe, ninguém viu, porque ele nunca existiu de fato. E aí, então, vai ser em 64 dado o golpe, né? Dizem que foi o 31 de março, mas não foi, foi o 1º de abril mesmo, né? No dia da mentira foi dado o golpe. E aí aquele general Olímpio Mourão Filho, que foi o responsável pelo Plano Cohen, aquela fake news inventada para o Getúlio Vargas dar o golpe em 37, ele volta em 64 e ele vai sair lá do seu batalhão em Juiz de Fora para poder, né, subverter ali o João Goulart, que estava no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. E aí o golpe vai ser dado lá, em 64. João Goulart sai do poder, até hoje ninguém sabe por que ele não resistiu, né? Mas há alguns indícios do porquê ele não ter resistido aí a esse golpe, e os militares entram no poder, né? E aí o ato institucional número 1 vai suspender a eficácia dessa Constituição para que seja feita uma nova Constituição, que vai ser a de 67. Antes de eu terminar essa parte, só sugerir aqui 2 livros, né? Já que eu estou falando de elites aí que conspiraram contra o nosso povo, nada melhor do que indicar Gessé Souza, A Elite do Atraso e A Classe Média no Espelho. São 2 livros essenciais para a gente entender como funciona essa correlação das elites brasileiras e das classes médias desses movimentos golpistas que o Brasil já passou ao longo da sua história. Qualquer dúvida, vocês me falam aí na volta. Já já eu volto, que eu vou para aquele intervalo básico. Até já.